Bom dia, gente! Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8, Atmosfera, Tempo e Clima. Então, vamos fazer um exercício. Vamos prender a nossa respiração e vamos ver quanto tempo nós vamos conseguir ficar sem respirar. Tudo bem? Você vai perceber que não conseguimos fazer isso por mais do que poucos minutos. Então, o ser humano pode até ficar alguns dias sem comer ou sem se hidratar, mas é capaz de ficar pouco mais do que alguns minutos sem respirar. Então, embora não possamos ver, o ar que respiramos, ele está presente em todos os lugares. Todo esse ar forma uma camada em torno da Terra, que protege o planeta e torna possível a vida na Terra. Então, os seres humanos interferem na qualidade do ar e eles sofrem as consequências dessa interferência. Então, a partir de agora, nós vamos ver, como a gente pode conhecer a atmosfera, o tempo e o clima. Então, vamos falar da atmosfera. A atmosfera, ela é uma camada gasosa que envolve e acompanha a Terra em seus movimentos no espaço sideral. Ela funciona como se fosse uma capa que protege nosso planeta do choque com corpos celestes, filtra os raios solares, retém parte do calor absorvido pelo planeta, fazendo com que as temperaturas da superfície terrestre seja favorável ao desenvolvimento do dia, certo? Então, o processo de formação da atmosfera, ele está relacionado ao processo de formação do nosso planeta. Assim como a Terra também apresentou variações no decorrer dos séculos, antes de aparecimento da espécie humana. Foi algumas variações causadas por fatores naturais, como alteração na vida vegetal, Então, atualmente, essas variações passaram a ser influenciadas pela ação humana, como a derrubada de florestas, o lançamento de poluentes pelas chaminés das indústrias, pelo escapamento dos veículos, entre outras. Então, nós temos aí as camadas da atmosfera. Então, para melhor estudar a atmosfera, o que os cientistas fizeram? Eles dividiram, para simplificar o estudo da atmosfera. Então, eles dividiram em 4 camadas. Essas 4 camadas que nós vamos ver. Assim, na lateral nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera. Então, a gente aqui, aqui a gente pode ver, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera. Então, essas camadas, cada uma tem uma função. Por exemplo, a troposfera, ela vai do solo até a proximidade de 15 ou 16 quilômetros de altitude. E é nessa camada com a qual o ser humano mantém contato direto. É onde ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos, como o calor, os ventos e as chuvas. Depois dessa camada, vem a estratosfera, que tem uma espessura de aproximadamente 30 quilômetros. Depois, em seguida, com mais ou menos 40 quilômetros de espessura, vem a mesosfera. E acima de cerca de 80 quilômetros de altitude, a ionosfera. Então, o ar atmosférico. A atmosfera, ela é constituída pelo ar atmosférico. Então, esse ar é formado por uma mistura de gases. Que gases seriam esses? Esses gases
predominam a nível do mar. O nitrogênio, com 78%, e o oxigênio, com 21%. Então, existe outros gases? Existe, mas em menores quantidades. Então, o ar atmosférico também apresenta em quantidades variáveis vapor d'água, cinzas, poeiras e etc. Então, há anos, isso vem aumentando a quantidade de dióxido de carbono e de gás metano no ar. Em razão de quê? Em razão da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e a queima das matas florestais. Então, vamos entender o que isso ocasiona. Toda essa queima de gases, vai acontecer o efeito estufa. Só que um efeito estufa natural, né? O efeito estufa natural, porque é a retenção de parte da radiação do Sol, né, na atmosfera terrestre, que vai aquecendo o interior, né? E a maior parte desses raios chegam à Terra, consegue atingir a atmosfera, a superfície terrestre e é absorvido por ela, né? Então, o que acontece? Quando a Terra está aquecida, a superfície terrestre passa a irradiar energia na forma de calor. E uma parte dessa energia se perde. Então, o restante é absorvido por vapores de água, por outros gases da atmosfera, principalmente o carbono e o metano, que formam aí uma espécie de manta, né, retendo o calor da atmosfera. E a energia absorvida é, então, irradiada de volta à superfície terrestre. Então, esse fenômeno aí nós chamamos de efeito estufa natural, né? Certo? O clima e o tempo. Porque nós vimos que nós vamos ver a atmosfera, o tempo e o clima. Então, a gente já falou um pouco sobre a atmosfera, então vamos falar sobre o tempo e o clima. Então, o tempo é um estado instantâneo. O que é isso? É muito comum, né? É um estado que a gente diz que passa logo. É um estado momentâneo. Instantâneo é momentâneo. Então, vamos dizer, um estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar, né? E para caracterizar esse estado, consideramos, então, a temperatura, o aspecto geral do céu, a ocorrência de chuvas, a umidade, a pressão atmosférica e o vento. Então, todos esses elementos que eu falei agora, eles são chamados de fenômenos meteorológicos. Então, esses fenômenos ajudam a dar a previsão do tempo atmosférico, né, que é feito pela meteorologia. A meteorologia faz esse uso intenso por causa dos satélites artificiais meteorológicos. Então, é costume, por exemplo, quando a gente assiste o Jornal Nacional, a moça do tempo vir dizer como é que vai estar o céu no outro dia, se vai ter pancadas de chuva, se vai ter umidade, se vai ter vento, como é que está a temperatura. Isso tudo é exatamente os elementos que nós chamamos de fenômenos meteorológicos. Observando essas variações do tempo, no decorrer de um ano, e verificando o comportamento desses fenômenos por um longo tempo, aí vamos definir o clima de um determinado lugar, né? Só que essa observação, ela pode variar entre 20, 30 anos, 35 anos, né? Não é assim, observando só um dia, não. É uma coisa que é no decorrer de ano, né? De um longo período, para poder a gente definir o tipo de clima predominante de um lugar. Então, o clima de um lugar é definido após esse longo período de observação dos fenômenos meteorológicos que nós vimos agora há pouco. Então, a temperatura do ar atmosférico. Como é que vamos medir essa temperatura? Então, a superfície terrestre, ela não recebe
toda a energia enviada pelo Sol, como a gente já viu. Apenas ela recebe uma parte, 43%, que chega à superfície terrestre, que a retém por um certo tempo, sob forma de calor, e depois libera de novo, de volta à atmosfera. Então, por isso nós afirmamos, né, que o aquecimento da atmosfera, ela ocorre de forma direta e indireta. Então, esse aquecimento provoca um aumento na agitação das partículas dos gases que vai compor a atmosfera. Então, o estado de agitação dessas partículas é medido pela temperatura, a temperatura do ar atmosférico. A temperatura, nós dizemos 25 graus, 19 graus, 0 grau, 5 graus. Isso é a medida da temperatura. Então, vamos observar aqui esse esquema. Esse esquema aqui é um esquema de absorção, né? É uma reflexão dos raios solares que atinge a Terra. Vejam bem, nós temos aí a Terra, aí nós temos raios solares. Nós temos a camada superior da atmosfera, a de 60% penetra na atmosfera, 43% chega ao globo terrestre, 17% é absorvido diretamente pela atmosfera e 10% é retido, né? Então, a superfície recebe aí 33% dos raios solares que penetra na Terra. Então, a umidade do ar e as chuvas, que são as precipitações. Então, os raios solares, eles aceleram o fenômeno de evaporação das águas. Vocês, lá no Fundamental 1, vocês viram como é que funciona o ciclo da água, né? Como é que acontece. Então, os raios solares aceleram, né, o fenômeno da evaporação das águas. Então, ao encontrar menores temperaturas, a água em suspensão na atmosfera, sob a forma de vapor, ela se condensa e formam as nuvens, né? Depois, elas se precipitam e acontece a chuva, né? Quando as gotas se juntam, ficam mais pesadas e se precipitam. Quando a temperatura das nuvens está abaixo de 20 graus Celsius, então há uma transformação do vapor d'água em cristais de gelo, cristais bem pequenos, que se juntam e caem sob a forma de neve, né? A neve também é precipitação. Então, vamos ver aí a pressão atmosférica. Além da temperatura, né? Além da temperatura, é outro importante fenômeno meteorológico, as partículas de ar que compõem a atmosfera. Elas são atraídas pela Terra. E dessa forma, né, vejam bem, a atmosfera exerce pressão sobre qualquer corpo que esteja na superfície terrestre ou circulando pela camada gasosa. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Por quê? Porque a altura da coluna de ar que está sobre essa região é maior, é mais pesada. Então, a pressão atmosférica ela não é a mesma em toda a superfície terrestre. Ela varia de acordo com a altitude, de acordo com a temperatura. Então, nos lugares mais próximos do Equador, certo? O ar aquecido, ele se dilata, né? E quando ele se dilata, ele fica mais leve e aí sobe, exercendo assim a baixa pressão sobre algumas áreas. Então, à medida que nós vamos nos distanciando dos polos, as temperaturas nessas áreas vão diminuindo e o ar mais frio vai se comprimindo e vai se tornando mais pesado, ocasionando aí as altas pressões. Então, nesse esquema aí de funcionamento da circulação atmosférica, que é o vento, a gente vê como é que funciona. À medida que nós vamos nos distanciando dos polos, as temperaturas nessas áreas vão diminuindo,
o ar vai ficando mais frio, comprime-se e vai se tornando pesado, ocasionando as altas temperaturas. Então, por exemplo, nós temos uma temperatura de 30 graus e uma temperatura de 25 graus. Então, a área de 30 graus, né, o vento aí, é uma área de baixa pressão. Né? O ar está mais leve. Né? E na temperatura de 25 graus, é uma área de alta pressão. Né? Certo? Então, essas mudanças de ar e essas mudanças do estado de tempo, elas acontecem com as massas de ar, elas correspondem grandes porções da atmosfera, onde as propriedades do ar são homogêneas, ou seja, são semelhantes. Então, existem dois tipos de massa de ar, as continentais e as oceânicas. Elas podem ser frias, elas podem ser quentes, depende de onde elas se formam. Então, essas massas de ar estão sempre se deslocando. Né? E é exatamente essas camadas que nós chamamos de quê? Com esse deslocamento, quando elas abandonam a região onde se formou, ela vai levando consigo as características climáticas dos lugares por onde ela se moveu. Por onde ela vai se movendo, ela vai levando, né? Quando ela abandona uma região onde ela se formou, ela vai levando com ela as características climáticas do lugar onde ela, né, se move, onde ela se formou. Então, aí por isso, acontecem as variações de temperatura conforme a latitude. Né? Então, tendo por base aí o Equador, que é o ponto zero, né, do nosso hemisfério, da formação da Terra. Então, se a gente tiver por base o Equador, à medida que a gente se aproxima dos polos, a latitude vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. Né? Nós já vimos esse esquema aí. À medida que eu me distancio do Equador, a latitude vai aumentando. Por quê? Porque a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador. Então, isso acontece por quê? Porque em razão da Terra ter a forma geóide, os raios solares, eles atingem a superfície terrestre de forma diferenciada, como a gente vê aí nesse esquema. O esquema de distribuição dos raios solares na superfície terrestre. Quer dizer, durante o período do verão, no hemisfério norte, né? Então, a diminuição da temperatura para o hemisfério norte, a partir da medida que eu me aproximo do ciclo polar ártico, a temperatura vai diminuindo. E à medida que eu me aproximo do ciclo polar antártico, ela também vai diminuindo. Então, esse esquema aí mostra a distribuição dos raios solares na superfície terrestre. Por quê? Porque ela não é igual em todo lugar. Ela é de forma diferenciada. Então, aí, por exemplo, nós temos um quadro aqui que indica, né, essa latitude, como é que ela funciona, a latitude e a temperatura de algumas cidades brasileiras. Por exemplo, Macapá, que é a capital do Amapá, né? Ela está na latitude zero, ela está na linha do Equador. Então, a temperatura dela, média, anual, é de 26,9 graus Celsius. Vitória, lá no Espírito Santo, né? Ela está bem próximo do Trópico de Capricórnio. Então, ela está numa latitude de 20 graus sul, né? E a temperatura chega a 25,4. Você vê que a temperatura já vai diminuindo, né? Florianópolis, lá em Santa Catarina, ela está com a latitude aí, né? 27 graus sul, ela já está bem abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, a temperatura anual dela já é 20,8 graus Celsius. Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a latitude já é 30 graus sul. Então, ela já chega a uma temperatura de 20,0. Então, à medida que vai se distanciando da linha do Equador, né, a temperatura vai baixando.
Essa relação entre a latitude e a temperatura. Se alguém perguntar assim, qual é a relação entre latitude e temperatura? Aí você diz, a proporção que eu vou me distanciando da linha do Equador, as temperaturas vão diminuindo. E a influência da altitude sobre as temperaturas? Porque a latitude influencia, mas a altitude também influencia. Então, a temperatura também diminui com o aumento da altitude. Isso por quê? Porque os lugares que estão situados na zona intertropical, o que é a zona intertropical? São a zona entre os trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio da Terra. Mas com altitudes superiores a 5.000 metros, elas permanecem cobertas de neve. Quer dizer, elas estão numa zona intertropical, mas se as altitudes delas forem superiores a 5.000 metros, elas permanecem com os topos cobertos de neve, né? Então, em média, para cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura vai diminuindo aproximadamente 1 grau Celsius. Como nós estamos vendo aí, nessa variação da temperatura conforme a altitude. Nessa imagenzinha que nós temos aí, né? Nós temos aí o nível do mar, 22 graus Celsius, está 0 grau, né? 0 no marco no nível do mar. Aí a proporção que ela sobe a 600 metros, ela vai para 19 graus, né? Aí a cidade tem um topo de uma montanha, né? Então, de 1.200 metros, ela vai diminuindo para 16 graus. Então, isso mostra que a temperatura diminui com o aumento da altitude, né, em relação ao nível do mar, ok? E o aquecimento desigual das terras e das águas, né? Como a gente já viu, os raios solares eles incidem verticalmente, mas nem todo o planeta recebe a mesma quantidade de aquecimento. Então, os continentes eles se aquecem mais rapidamente do que os oceanos, certo? Então, quando os continentes já estão liberando o calor que recebeu do Sol, os oceanos ainda estão se aquecendo. Você já deve ter percebido esse fenômeno, principalmente as pessoas que moram no sítio, que quando a gente entra no açude, a gente sente que a água é morninha, né? E isso mostra esse fenômeno, né? Que os continentes eles se aquecem mais rápido do que os oceanos, do que as águas, né? Então, quando o continente já está liberando calor que recebeu do Sol, os oceanos ainda estão lá se aquecendo. Isso por quê? Por causa dessa diferença de aquecimento entre as terras e as águas, ocorrem constantes trocas de ar quente e de ar frio entre o continente e os oceanos. E essa troca, né, de ar quente, de ar frio entre os continentes e os oceanos é o que nós conhecemos por maritimidade e continentalidade. Quer dizer, o ar que vem dos continentes são o ar continental, né? O ar que vem dos oceanos são os ar marítimos, é a maritimidade, é a continentalidade, certo? Então, os ventos, eles sopram da parte mais fria para a parte mais quente, modificando as temperaturas das terras e modificando a temperatura das águas. Então, a atmosfera e os problemas ambientais, que a gente sabe que o ar, né, ele sofre muitas agressões, principalmente pela ação do homem, né, que é uma das causas das variações e das composições da atmosfera. Nós sabemos que o nosso planeta está mudando muito essa questão da composição atmosférica por causa da ação do homem.
ação do homem. Então, qualquer alteração em uma das camadas, na ionosfera, na estratosfera, na mesosfera, né? Qualquer alteração em uma dessas camadas que constitui a atmosfera, isso pode trazer consequências negativas para a nossa vida no planeta. E um exemplo do que vem acontecendo na estratosfera é a redução da camada de ozônio, quer dizer, o buraco, como a gente diz, né? O buraco da camada de ozônio, que vem cada vez mais aumentando, causando aí maior incidência dos raios ultravioletas diretamente na superfície. E isso vai provocar doenças, né? Como câncer de pele, alterar a vida dos seres humanos, vai afetar a vida de algas, de outros vegetais, de outros animais, né? Que são responsáveis pela produção de oxigênio no mundo e de outras espécies que vivem nos oceanos. Quer dizer, quando esses raios atingem diretamente a superfície, né, eles provocam esses vários tipos de doenças nos seres humanos, que eu já falei, câncer de pele, né, e vai afetar a vida de algas, de grandes responsáveis pela produção de oxigênio, certo? E de outros vegetais que vivem nos oceanos. Então, aí nós temos uma amostra, viu? Na estratosfera há uma camada formada pelo gás ozônio. E essa camada é quem filtra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que são nocivos aos seres vivos. Então, você vê que as linhas pretas dessa imagem delimitam as áreas dos continentes e das ilhas, né? E as cores que aparecem na ilustração, baseada em imagem de satélite, representam as diferentes espessuras da camada de ozônio. Por exemplo, em setembro de 2000, há 20 anos atrás, esse azul, né, que aparece sobre a Antártica, indica uma espessura abaixo do normal. Hoje, nós já estamos, né, com uma espessura muito maior. A camada de ozônio, a cada ano que passa, ela vem, né, se destruindo aos poucos, né, por conta exatamente da utilização de agentes de destruição dessa camada, né, que são gases que nós conhecemos como freon ou gás CFC, que são clorofluorcarboneto, né? Eles são usados em latas de aerosóis, desodorantes, inseticidas, alguns aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, na fabricação de isopor. Então, a utilização desses gases não causam problemas nas proximidades do solo. Porém, quando eles se deslocam para as camadas superiores da atmosfera, eles se decompõem e se misturam com outros gases e aí formam uma substância que aos poucos vai destruindo aí a camada de ozônio. Aí o efeito estufa e o aumento da temperatura média da Terra, né? Que aí o dióxido de carbono e o gás metano, né, o acúmulo cada vez maior desses gases da atmosfera intensifica o que nós chamamos de efeito estufa, né? Então, segundo os cientistas, esse é um dos fatores que pode estar provocando uma alteração na temperatura média do planeta. Aí nós temos o esquema do efeito estufa, né? É o mesmo que tem no livro de vocês, né? Só que aí nós temos menos detalhes. No livro de vocês, na página 122, ela está mais detalhada, né? Vocês podem observar, né? Mas aí nós temos aí o dióxido de carbono, né? Que nós temos aí o calor, né, aprisionado pelo excesso de cloridato de carbono, a queima de combustível, a radiação solar, as fábricas, as queimadas, né, os oceanos se aquecendo, quer dizer, a retenção solar absorvida pela Terra, quer dizer, tudo isso, né, é o que forma o esquema do efeito estufa.
E aí vem o protocolo de Kyoto. O que é isso? O que é esse protocolo de Kyoto? Bom, o protocolo de Kyoto foi um tratado assinado em 1997, por 178 países. E qual era a meta desse protocolo de Kyoto? A meta era reduzir a poluição. Então, para que ele entrasse em vigor, era necessário que ele fosse confirmado por um determinado número de países industrializados, que eles são responsáveis por 55% das emissões de gases estufas. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusou, em março de 2001, a confirmar a participação. E os Estados Unidos é responsável pela emissão de aproximadamente 30% do dióxido de carbono que é lançado na atmosfera. É muita coisa. Então, com isso, para que se atingisse os 55%, era preciso que a Rússia o confirmasse. Então, a confirmação ocorreu somente em 2004, possibilitando que o protocolo só entrasse em vigor a partir de 2005 e se transformasse em um acordo. Vejam bem, ele foi assinado em 1997, mas ele só entrou em vigor em 2005. Por conta de quê? Da recusa dos Estados Unidos, né, de confirmar a participação dele para colaborar, e também para atingir os 55%, a Rússia teria que confirmar isso. Então, quando tudo isso se consolidou, a partir de 2005, ele se transformou num acordo e entrou, né, em vigor, certo? E aí, a chuva ácida. Então, a chuva ácida, ela é o lançamento de poluentes da atmosfera e da interação deste com a luz solar e o vapor d'água, que leva à formação de ácido sulfúrico e ácido nitrítico, certo? Então, isso aumenta a acidez da chuva, né? Por quê? Porque esses ácidos são absorvidos pelas gotas de chuva e precipitam-se sobre o solo. Então, a consequência da chuva ácida é o quê? Poluição de lagos, poluição de rios, destruição de florestas, corrosão de monumentos, paredes de edifícios, estátuas, veículos. Por exemplo, os carros de São Paulo, muitos carros, eles se destroem, eles se acabam rapidamente. Por quê? Por conta do efeito da chuva ácida. Diminuição da produção agrícola. E isso se dá exatamente por quê? Por conta desses poluentes na atmosfera e da interação deles com a luz solar e com o vapor de água, que levam a essa formação dos ácidos sulfúrico e nitrítico para a composição da chuva. Então, a chuva fica ácida, né? Quando ela cai, então, as consequências são essas aí. Então, aí nós temos aí um esquema mostrando aí, né, como é que ocorre aí a chuva ácida. No livro de vocês, na página 124, o autor elaborou um projeto bem mais esquemático, né, para poder explicar como ocorre, né, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, certo? E aí o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que aí cai em forma de chuva ácida, certo? Aí o trecho da Mata Atlântica, que é bem próximo a Cubatão, que é uma das cidades mais destruídas, né, pelas chuvas ácidas, tornando necessário se reflorestar o local, porque o solo ficou exposto à ação dessa chuva ácida, né, e com risco de até provocar deslizamento de terra. Então, aí nós temos um trecho da Mata Atlântica que recobre a Serra do Mar, nas proximidades de Cubatão, no litoral de São Paulo, onde os efeitos da chuva ácida ocorrem nessa região. E aí nós temos o clima urbano, né? O clima urbano, os problemas ambientais apresentados até aqui,
eles estão diretamente relacionados às zonas urbanas, às áreas urbanas, né? Que embora não se manifeste e nem tenha origem, né, apenas nelas. Mas o surgimento e o desenvolvimento das cidades, especialmente após a Revolução Industrial, isso provocou uma significativa mudança na interação humana com a natureza, com maior exploração de recursos naturais, maior nível de degradação do meio ambiente. Então, as cidades, com a sua capacidade de produzir ampla variedade de bens e serviços, exerceram uma forte atração sobre os seres humanos. E aí, por sua vez, promoveram grandes intervenções e, é claro, essas práticas, né, de impermeabilização de solo, redução de áreas verdes, causou aí, né, poluição atmosférica, aumento do número de veículos, retirada de vegetação, aumento das áreas asfaltadas, construção de grandes edifícios, né? Então, isso gerou as ilhas de calor. As ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com um elevado grau de urbanização. Uma São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza. Então, nessas cidades, a temperatura média, elas costumam ser mais elevadas do que nas regiões rurais próximas, né? As regiões de montanhas, né? As regiões metropolitanas. Então, isso quer dizer que as cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior à das áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática, uma ilha de calor, né? A pouca vegetação faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais que estão ao seu redor. E a inversão térmica. Isso aí como ocorre a inversão térmica? A camada de ar fria, por ser mais pesada, acaba descendo e ficando numa região próxima à superfície terrestre, retendo aí os poluentes. Então, o ar quente, por ser mais leve, fica numa camada superior, impedindo a dispersão dos poluentes. Então, esse fenômeno climático ocorre principalmente também nos grandes centros urbanos. A intervenção térmica ocorre quando há uma mudança abrupta de temperatura devido à inversão das camadas de ar frio e quente. Então, assim, o fluxo normal, nós temos aí um ar mais frio, um ar frio, um ar quente. Quando é a intervenção, o ar frio, o ar quente e o ar frio. Então, deu uma descompensada aí, certo? Aqui está até maior para vocês entenderem melhor. O fluxo normal, né, o ar mais frio, o ar quente. Aí a inversão. O ar frio ficou em cima, não consegue distribuir os poluentes. O ar quente, né, e o ar frio. Deu uma inversão aí, ok? Então, obrigado, né? Vamos para as nossas atividades e vamos, né, no contraponto, fazer o que está dizendo nossos amiguinhos aí. Mais educação, mais emprego, mais saúde e menos poluição. Obrigada e até a próxima.